Olá, tudo bem com você? Isso, você está no lugar certo, Estação Educação. Eu sou a professora Gisele Manhães e estou aqui para analisar sempre uma obra literária ou algum autor. Mas hoje eu trago para você Memórias Póstumas de Brás Cubas. Isso, uma obra literária do nosso Machado de Assis, o nosso escritor que marcou o realismo no Brasil com essa obra. Foi a obra que inaugurou o realismo no Brasil. Brás Cubas, que aqui a obra é em quadrinhos, mas o nosso personagem principal, protagonista, como estou já mostrando para você, e ao mesmo tempo é o autor. Como isso? Pois é, considerado um defunto autor. Brás Cubas, que narra a história depois de morto. Pode isso? Como é que foi essa história? Você tem que ler. Narrado em primeira pessoa. Um narrador observador. Como falei, defunto autor. Assim ele é considerado, porque narrou a sua morte. Ou seja, narrou a sua história depois de morto. Em diversos momentos, Machado optou pelo recurso da interlocução, onde ele fala diretamente com o leitor da sua obra. E o tempo? Bom, o tempo da obra pode ser dividido em cronológico e psicológico. O cronológico é desenvolvido pela ocorrência de fatos na vida de Brás Cubas. Isso, de uma maneira linear. Já psicológico, o tempo psicológico pertence às memórias e divagações do autor durante o seu relato. Essa obra relata diversos momentos da sua vida, desde eventos de sua infância, adolescência e fase adulta. Repleto de ironias, metáforas, eufemismo, Machado conseguiu representar diversas críticas sociais nesta obra, inclusive em relação à elite da época. Um pouco mais sobre essa obra. Brás Cubas, personagem principal, nasceu em 1805 e faleceu em 1869, ano em que escreveu, portanto, suas memórias. Com a chegada da família real em 1808, o Rio de Janeiro tornou-se a corte oficial. Como falei, a história se passa no Rio de Janeiro. Bom, nessa obra, o que é mostrado? A alta sociedade carioca, que era composta de proprietários rurais, senhores de escravos. Neste caso, a temática da escravidão é evidente no romance, com especial destaque para a infância do narrador, ou seja, destaque para os trechos relativos à infância do autor. Um livro publicado em 1881. Nessa época, na Europa, cresciam a industrialização e os centros urbanos. Isso, tanto a industrialização quanto os centros urbanos cresciam na Europa. Então, passou a optar o quê? Falando de arte, não podemos nos esquecer, a arte passou a optar por uma representação objetiva da realidade. Então, tudo que era subjetivo não acontece mais. A arte passa a ser algo objetivo da realidade. E o narrador,
Como falei anteriormente, parece até uma conversa entre o narrador e o leitor, porque a obra é escrita como se estivesse se dirigindo diretamente ao próprio leitor. Brás Cubas inicia a narrativa, como falei, a partir de memórias de sua morte. Isso, narrativa de suas memórias pelo momento, aquele momento em que ele parte, em que ele morre. Não inicia pelo seu nascimento, tá? E sim pela sua morte, deixando isso bem claro. Ou seja, depois de morto, claro. Ele resolve contar então a história de sua vida. Toda a obra trata-se de uma narrativa de fragmentos e uma narrativa psicológica. Não há uma linearidade fixa. Isso, não há. Ou seja, a obra não segue uma linearidade fixa quando menciona episódio da sua vida. Como isso? Vou deixar claro para você que a obra começa, parece até que começa de trás para frente, porque começa pela descrição do funeral. Aí, depois, mostra o que levou o protagonista a adoecer. E então, começa a narrar episódios de sua infância. Então, é como se fizesse uma descrição do final da sua história para o início, lá na sua infância. E aí, gostou? Que obra, né? E olha, leitura obrigatória em muitos vestibulares por aí. Vale a pena ler. Espero que você tenha gostado e anotado todas as informações. Por hoje é só. Um abraço.